Almir Passoni, libertando-se de maldições geradas durante a vida, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Segundo a Timóteo, capítulo 2, verso 26. Dedicatória. Dedico este livro àqueles que estão em busca do conhecimento pleno e que não aceitam a meia-verdade, nem se acomodam diante de tradições plantadas pelos homens. Pois as verdades que Jesus ensinava também foram rejeitadas por aqueles que acreditavam em Deus, mas que, apoiando em costumes e tradições, impediram que muitos alcançassem as promessas de uma vida plena e abundante. Assim acontece em nossos dias. Nada mudou. Dedico este livro também àqueles que já foram resgatados de uma vã maneira de viver e que estão buscando o aperfeiçoamento até o grande dia da volta de Deus. Dedico ainda que aos que, através de nosso ministério, já se desprenderam das legalidades malignas em sua vida, alcançando uma plena libertação em Jesus e que, com alegria, compartilharam o seu testemunho e têm retido a firme confissão da sua salvação. Muito obrigada. Vocês são a razão para eu me dispor a continuar semeando a boa semente. Vocês são provas vivas de que encontrarei terras frutíferas e que me motivam a permanecer nesta batalha para alcançar aqueles que, por Deus, me sejam trazidos para ministrar a libertação. Agradecimentos. Agradeço à minha família, em especial à minha esposa Edna Magalhães Passoni, por incentivar e acreditar na realização deste projeto. Agradeço aos meus tesouros, que são os meus filhos Stanley Matheus Passoni, Sabrina Jéssica Passoni e Samuel Lucas Passoni, motivadores de uma grande alegria em minha vida. Aos meus pais, Alcir e Cinelândia Passoni, por terem aceitado Jesus como Salvador e depois, com sabedoria, nos levado eu e meus irmãos a esta decisão também. E por me apoiarem desde o início do meu ministério. Ao meu irmão, pastor Anderson Passoni, que tem dedicado a sua vida em cuidar da nossa juventude, não medindo esforços para fazer a obra de Deus. A minha cunhada, pastora Priscila, por sua audácia e coragem. A minha irmã Jeanette Passoni, que muito se dedicou à realização deste projeto e tem lutado ao meu lado, dando formação teológica no nosso ministério. Ao meu cunhado, Luiz Carlos, que devido às suas decisões acertadas tem cumprido os propósitos de Deus. A todos vocês, meu muito obrigado. Prefácio. Conta-se o caso de um artista de circo que havia treinado uma jiboia a enlaçar-lhe o corpo, desenlaçando-se depois. Uma certa noite ele percebeu horrorizado que o enorme réptil lhe apertava mais e mais o corpo. Gritou por socorro, mas a plateia julgou que isso fizesse parte da sua encenação. Só deram pelo fato quando viram um homem desfalecendo e morrendo no aperto da serpente. Quando terminou o espetáculo, ouviu-se depois alguém dizer ao sair: não importa o quanto se conhece este animal. Cobra é sempre cobra. O nosso inimigo age assim. Ilude a presa, fazendo-se passar por bonzinhos, até que a vítima, totalmente engodada pelas suas mentiras, se vê presa sem condições de escapar. Esse seria o fim inevitável de muitos se o poder de Jesus não fosse mais eficaz do que a astúcia da serpente. Ele esmagou a cabeça dela. Jesus é quem oferece o escape a todos aqueles que desejam libertar-se do laço maligno. Não perca mais tempo. Não desfaleça no abraço da serpente. Como age o inimigo? Este livro tem como objetivo trazer libertação das maldições geradas durante a vida e servirá também como manual de ensino para aqueles que atuam no Ministério de Libertação. E, em especial, espero que a leitura venha dar o entendimento necessário para que você, leitor, alcance a libertação das maldições que foram geradas durante a sua vida. Vamos começar analisando o que são portas abertas e como nosso inimigo, o diabo, age para abrir estas portas. Portas abertas. É através da tentação que o inimigo procura obter o direito legal para agir contra nós. O que é direito legal? É toda a porta aberta em nossa vida que confere legalidade para a ação de Satanás. Como essas portas se abrem? Por desobedecermos a Deus pecando. O pecado é a chave que abre portas para o inimigo entrar. Quando ele não tem direito legal,
Ele não tem permissão para agir. Não podemos exercer domínio sobre nós e não pode nos oprimir. No capítulo 3 de Gênesis, que narra a queda do homem, podemos conhecer as artimanhas do diabo, demonstradas já na primeira tentação. O tempo passou, chegou o século XXI, a nossa era, mas a verdade é que as ciladas do demônio continuam as mesmas. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Sua intenção continua sendo roubar, matar e destruir vidas, famílias, descendentes e gerações. E isso ele faz plantando maldições com o direito adquirido pela desobediência do homem, pelo pecado que o afasta de Deus. O diabo é tentador e sedutor. O maligno, para tentar e seduzir, faz uso de todos os meios por eles conhecido. Sua estratégia é nos desafiar e nos tentar nas áreas em que somos debilitados, que somos mais fracos. Se você nunca gostou de chocolate, por certo, Satanás não tem motivos para lhe dar um. Ele não vai atacar onde somos fortes, mas ele atacará onde somos fracos, onde já estivemos presos. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da nossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5. Enquanto habitarmos neste corpo mortal, seremos tentados. Não foi diferente com Jesus e com todos os santos que vivem neste mundo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as consciências da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Temos a certeza que, em Cristo, podemos vencê-lo, pois assim está escrito. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13. As misericórdias e a graça de Deus. Muitas, porém, são as misericórdias que refletem a bondade do Senhor nosso Deus por nós. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmos capítulo 51, versículo 1. Desde os primórdios dos tempos até hoje, o próprio Jesus, Jeová Jireh, tem providenciado meios para que seus filhos resistam e vençam as investidas de Satanás. Quando o inimigo ganha batalhas, não é porque Deus não nos socorreu, mas é porque nós falhamos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. No Antigo Testamento, a providência foi a lei. Obediência era necessária. Os 10 mandamentos foram dados como princípio de toda a lei. Êxodo capítulo 20, do verso 2 ao 17. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, as repreensões da correção são o caminho da vida. Provérbios capítulo 6, verso 23. A graça marcou um novo tempo. O próprio Deus se fez carne e inaugurou uma nova aliança. É preciso crer que o sacrifício de Jesus nos justifica de todo pecado. Crer que o véu que nos separava do Pai rasgou-se de alto a baixo. Crer que Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, foi recebido no céu e está à destra de Deus Pai. E que ele abriu caminho para a vinda do Espírito Santo que hoje habita em nós. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João capítulo 4, nos versos 2 e 3. Deus, pela oração do Espírito Santo que habita em nós, capacita-nos a vencer os ataques do maligno. Paulo menciona que só vencerá as astutas ciladas do diabo aquele que se fortalecer no Senhor. E veja, ele fala para os crentes: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Efésios capítulo 6, no verso 10. O apóstolo Paulo continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, no verso 11.
E você sabe, essa armadura contém várias partes: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Para que mesmo devemos usar essa armadura? Para que possais resistir no dia mau. Efésios capítulo 6, no verso 13. Sim, ela deve ser usada para resistir no dia mau, no dia de luta contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Paulo ainda aconselha que, depois de nos revestirmos de toda a armadura de Deus, devemos ficar firmes, não deixando de orar. Estais, pois, firmes, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, nos versos 14 e 18. Jesus nos deu o exemplo. Jesus provou que podemos vencer as tentações de Satanás. Simplesmente como seres humanos, Jesus nos entende. Ele pode advogar diante do Pai as nossas causas, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, verso 18. A tentação sobre Jesus foi completa. O inimigo procurou atingi-lo pelo corpo, pela alma e pelo espírito. Mateus capítulo 4 nos mostra como ele foi tentado. Jesus foi tentado no corpo, em suas necessidades físicas. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mateus capítulo 4, verso 3. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, no verso 4. Jesus foi tentado na alma, na fé e no conhecimento. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus capítulo 4, no versos 5 e 6. Mas Jesus respondeu: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, no verso 7. Jesus foi tentado no espírito, a adoração. Depois de ser tentado através do corpo e da alma, Jesus foi tentado em seu espírito, diz a Escritura. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus capítulo 4, no verso 8 e 9. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Jesus foi tentado pelo diabo. Com ele não foi diferente do que ocorreu com Eva ou o que ocorre com qualquer um de nós. Jesus sofreu as mesmas tentações, sofreu as mesmas dores, mas nunca pecou. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, no verso 15. Satanás usa os 5 sentidos. Os envolvimentos com as trevas, através dos 5 sentidos ocorridos durante toda a vida, são caminhos por onde entram espíritos opressores. O maligno vive à procura de brechas em nossa vida. Sua intenção é a mesma de sempre: arrasar vidas, prendendo-as nos laços da sua maldade. Enquanto habitarmos nessa terra e neste corpo mortal, deveremos ser diligentes e cuidadosos, pois o inimigo vai explorar cada centímetro de oportunidade que ele visualizar em nossa vida. Somos desafiados todos os dias. O desafio que temos é sermos cuidadosos, mas não estamos sozinhos nesta batalha. O Espírito Santo é nosso ajudador. Deus é fortaleza e proteção para aqueles que realmente desejam a libertação. A boca, os olhos, os ouvidos, o nariz e o corpo são portas para a entrada de maldições. Precisamos, porém, fazer a nossa parte. Cuidado ao falar, comer ou beber. Cuidado com o que os seus olhos veem. Cuidado com as suas leituras. Cuidado o que você tem ouvido por aí. Saiba que a audição é uma entrada para o espírito de perversão, medo e outros males.
Cuidado com lugares contaminados espiritualmente. Cuidado com o que você cheira e com os lugares em que você respira. O maligno é também dono de territórios. Cuidado para não entrar em campo do inimigo. Sim, cuidado com os seus pés, onde pisam, para onde o levam. O cuidado com as suas mãos, no que elas tocam e o que pegam. Cuidado com todo contato e prática sexual fora e além do que Deus estabeleceu. Cuidado com o que você faz do seu corpo e com o seu corpo. O nosso corpo, com os nossos sentidos, foram criados para ser templo do Espírito Santo. Conforme já vimos, através da desobediência e dos pecados que praticamos no passado, esses atos transformaram-se em entradas de espíritos invasores. Através das portas dos nossos 5 sentidos, esses espíritos malignos passaram a ter domínio sobre o nosso 6º sentido, que é nossa espiritualidade. Saiba que seremos dirigidos, guiados por aqueles a quem nos submetemos, e que somente através da renúncia a tudo isso é que virá a libertação dos sentidos que estejam sob prisão. Acontecerá também libertação na corrente sanguínea e a vitória em todas as áreas que estavam sob o domínio maligno. Os 5 sentidos. Por que Satanás usa os 5 sentidos do corpo humano? Por 2 razões. Primeira, para acorrentar a pessoa. E segundo, para nos fazer escravos. O corpo humano é dotado de 5 sentidos, 5 capacidades, que lhe possibilitam interagir com o mundo exterior, com pessoas, objetos, luzes, fenômenos climáticos, cheiros, sabores e tudo mais. Quando mal utilizados, abrem-se portas por onde o inimigo entra em nossa vida. Através dos órgãos do corpo humano, são enviadas ao cérebro as sensações, utilizando uma rede de neurônios que faz parte do sistema nervoso. Visão, audição, paladar, tato e olfato são os 5 sentidos humanos. O apóstolo João testificou que a interação que eles, apóstolos, tiveram com Jesus foi usando pelo menos 3 dos sentidos. Não foi um simples ouvir falar, mas ele mostra que os sentidos podem ser usados para o que é bom. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. 1 João, capítulo 1, versículo 1. A porta dos olhos, visão. A visão é o que capacita o homem a ter percepção da luz, das cores, das formas e de tudo que seja físico, ou seja, objetos e pessoas. O olho capta a imagem e envia ao cérebro para que este faça o reconhecimento e a interpretação. Juvenal Arduini declarou: o olhar é muito mais do que uma função fisiológica, é uma linguagem forte. É um universo carregado de sentido. É condensação do mistério do homem, relata o destino de muita gente, provoca alterações decisivas na vida. A visão também é considerado um tipo de comunicação, uma linguagem não verbal. Muitas coisas dizemos pelo olhar. Por exemplo, o filho entende a correção do pai pelo olhar. Os cônjuges entendem-se pelo olhar. Muitas situações, tanto de aprovação como de reprovação, manifestamos só pelo olhar. Cuidado, olhinho, com o que vê. Esta é a frase de uma canção para crianças, mas expressa uma grande verdade. O que os nossos olhos têm vistos? Pode ser uma bandeja recheada de perdições e malignidades oferecida pelo maligno? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Os olhos contaminam todo o corpo. A primeira mulher, Eva, foi cativa pelos sentidos humanos. Sua tentação iniciou-se pela visão. Eva contemplava o fruto daquela árvore. Diz um ditado popular que um olhar vale mais que 1000 palavras. Satanás é audacioso. Ele conhece o olhar. No momento certo, ele veio até Eva para finalizar sua estratégia. E como serpente que é, deu o bote. Os caminhos da tentação ficam claros através desta passagem de Gênesis. Assim foi.
Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Gênesis capítulo 3, no verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e fizeram para si aventais. Gênesis capítulo 3, no verso 7. Atente para o fato de que normalmente os olhos são a primeira porta pela qual você é tentado. Vigiai, usando os olhos, e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 6, 26, versículo 41. O que os seus olhos têm visto? A porta dos ouvidos, audição. A audição é a capacidade humana de ouvir os sons, vozes, ruídos, barulhos, músicas provenientes do mundo exterior. O ouvido capta as ondas sonoras e as envia para que o cérebro faça a sua interpretação. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 a Timóteo capítulo 4, verso 1. O problema é dar ouvidos a espíritos enganadores. Isso também aconteceu com Eva. Voltemos ao texto da sua tentação. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, no verso 1. Um primeiro ponto a destacar é: Eva não deveria ter dialogado com a serpente incorporada. Vemos neste texto a primeira incorporação de um espírito. A serpente não tinha nada que falar. A fala não era da sua natureza. O segundo ponto a destacar é: não se deve dar ouvidos ou créditos aos demônios. Mas, naquele dia, o diabo falou e Eva ouviu. Não temos como impedir a voz do tentador. Ele sempre irá falar, mas é preciso rejeitar o que ele diz. Deus permite que sejamos tentados para que possamos ser aprovados. A cada tentação que vencermos, mais forte na fé ficaremos. Por isso, a cada dia, mais cuidado precisamos ter. O terceiro ponto a destacar é: a mente é a primeira área em que o inimigo quer nos tornar cativos. Por dar ouvidos à serpente e ter aberto o diálogo sem rejeitar os seus ensinos, Eva teve a sua mente presa no engano de Lúcifer. A mente é o que controla todo o nosso ser. A nossa mente pertence à nossa alma, e a alma é a sede de nossas vontades, desejos e emoções. Que estrago acontece, portanto, quando nos deixamos contaminar em nossa mente. O quarto ponto a destacar é: todas as palavras malditas que absorvemos através dos nossos ouvidos e não rejeitamos tornam-se armas contra nós mesmos. O que ouvimos de nossos pais, professores, amigos, na televisão, na internet, músicas, livros, enfim. Toda palavra maldita que entrou pelos nossos ouvidos precisam ser rejeitadas para não se tornarem armas contra nós. Portanto, corremos sérios riscos quando ouvimos palavras impuras, sujas ou carregadas de malignidade. Abrimos um caminho oculto desconhecido. Estamos lidando com um ser natural que, mesmo caído, tem astúcia e inteligência. Seu principal objetivo é destruir a criação de Deus que somos nós. Surge a dúvida. Eva não conseguiu repetir as palavras de Deus com fidelidade. A serpente percebeu a hesitação de Eva e, para enganar, repetiu as palavras finais. Depois completou, mas distorceu a palavra de Deus. Veja como foi que Satanás, no caso de Eva, lançou a dúvida. Disse ele: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? É claro que ele sabia que Deus não havia dito isso. A mulher respondeu: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente contestou: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5. Satanás plantou a dúvida e despertou um desejo, o de conhecer algo que ela não conhecia. Inicialmente usou a mentira, depois trouxe dúvidas sobre o que Deus havia dito. Ele sempre age assim. Saiba, a dúvida não procede de Deus. A dúvida faz parte da incredulidade. O que procede de Deus é a fé. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, do verso 6. Temos que rejeitar o que vem do maligno, mesmo que ele use a Bíblia, pois ele engana até mesmo usando a palavra de Deus. Quando não sabemos ou se temos alguma dúvida, o melhor é buscar em Deus e, através da Sua palavra, o conhecimento da verdade. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias capítulo 4, verso 6. Concluindo este ponto sobre a contaminação de nossos ouvidos, convém perguntar-lhe ainda, leitor: seus ouvidos se contaminaram? A porta do nariz, olfato. São muitos os que estão presos por causa do cheiro. Os vícios como cigarro, bebida, drogas e, em consequência, presos ao sexo ilícito. Os demônios entram também pelas narinas. Quando as pessoas cheiram certos incensos, drogas ou tomam baforadas, estão invocando espíritos malignos para a sua vida. Eva estava ali, bem próxima do fruto proibido, e observava a árvore do conhecimento do bem e do mal e sentia o cheiro do fruto proibido. Ouvindo a serpente, os laços da sedução a envolviam e a prendiam. Eva encontrava-se cada vez mais presa no encantamento. A sedução é realmente uma característica da serpente. Quando descobre a presa, ela a hipnotiza, num processo que se chama encantamento. A vítima fica paralisada, e isso lhe traz a morte, sem resistência alguma. Por esta razão que Paulo foi enfático ao falar sobre a importância de vigiar para não sermos enganados. Corremos um risco, a nossa carne pode entregar-se. Assim disse ele: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Gálatas capítulo 3, verso 1. A NVI traduz: quem os enfeitiçou. É preciso passar longe daquilo que nos seduz. É a nossa melhor prevenção. A seguinte ilustração pode mostrar muito bem o que estou querendo dizer. O desafio do rei. Conta-se que um rei procurava um novo cocheiro para dirigir a carruagem real. Então lançou ele o seguinte desafio: o escolhido será aquele que provar sua habilidade, fazendo um percurso seguro no desfiladeiro próximo ao precipício. Um primeiro interessado apresentou-se. Fez todo o percurso. Ele era muito bom mesmo e passou a uns 5 metros de distância do precipício. O público aplaudiu de pé. Quanta audácia! Que habilidade! Em seguida, apresentou-se um segundo pretendente que fez também todo o percurso exigido, só que melhor. Passou a apenas 2 metros do precipício e os espectadores os aplaudiram e gritaram enlouquecidos: vencedor, vencedor! Mas ainda era cedo para cantar a vitória. Aproximou-se um terceiro interessado em tornar-se o cocheiro do rei. Afinal, era o rei. Este, porém, ao contrário dos seus antecessores, não causou comoção alguma. O povo presente nem aplaudiu. Ficaram todos sentados. Coisa mais sem graça, sem emoção. Rocheavam entre si. Esse aí passou a 10 metros de distância do penhasco. Com certeza não sabe viver a vida perigosamente. Não sabe arriscar-se. O rei ficou muito curioso e perguntou: quem é o terceiro competidor? Sou eu, majestade, falou o jovem um tanto embaraçado, quase balbuciando. Caro jovem, por que você passou tão longe do precipício? Indagou-lhe o rei. Depois de tomar fôlego, ele respondeu: meu senhor, sei da sua nobre importância.
Não posso colocar sua vida em risco, Alteza. E o jovem continuou. Conduzir a sua carruagem é de extrema responsabilidade. Não posso considerar esta função uma aventura. Por isso, passei longe do abismo. Espero ter provado a minha habilidade, coragem e responsabilidade. O rei, com um sorriso no rosto, admirado com tamanha ousadia, o escolheu para ser o novo condutor oficial da carruagem real. Em nossa vida espiritual não é diferente. Não devemos correr risco. A tentação é um penhasco, onde há um abismo. Temos que passar longe. É preciso passar de largo. Lembra-se de Sansão? Ele brincou com Dalila, símbolo da sedução. A bebida o levou para o laço da serpente. Onde há um cheiro do mal, afaste-se imediatamente. Não abra esta porta. Abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. A porta do corpo, o tato. O diabo, nosso adversário, utiliza até um simples toque, um simples contato físico para lançar a sua rede. Não que seja pecado tocar em alguém ou tocar em objetos em qualquer situação. A ação praticada se transformará numa armadilha do diabo sempre que ferir os princípios de Deus. Diante dos perigos, a prudência será a nossa melhor aliada. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Provérbios capítulo 16, verso 16. Tocar, pisar, pegar o que não se deve é a consumação do pecado. E isso acontece quando não se tem a precaução como companheira. O pecado envolvendo o nosso corpo causa prisão nas mãos, nos pés, nos joelhos, nos dedos e nos órgãos sexuais. Então, os demônios aprisionam partes do nosso corpo, além da mente, das emoções, da vontade e dos desejos. Isso de fato ocorre, pois Paulo fala que desses laços devemos nos livrar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. São muitos os jovens que caem nessa armadilha. Quando levam o namoro impuro, mesmo sem relacionamentos sexuais, mas com toques em partes íntimas. São situações em que o demônio entram e passam a ter domínio, e assim terão maior facilidade para levar a pecados maiores. E podem ainda trazer enfermidades e dores. O inimigo detém essas pessoas debaixo de um jugo, o sofrimento. E no fim venhais a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Provérbios capítulo 5, verso 11. Satanás se irandou na vida da pessoa e, pecando ela, aconteceu um pacto. Sempre que alguém faz a vontade dele, faz um pacto com ele, pois é um acordo entre duas vontades. E o resultado do pecado são maldições que atingem a pessoa que fica sob um jugo. E esse jugo precisa ser quebrado. Jesus nos deu uma redenção completa. Só nos resta tomar posse em nossa vida do que ele fez por nós. As maldições e os pactos podem ser quebrados mediante a confissão desses pecados e a renúncia dos mesmos, apropriando-se da quebra feita por Jesus na cruz do Calvário. Importante também é a presença de uma autoridade espiritual para ministrar a libertação, para que ela seja completa e abrangente. Encerrando este ponto, pergunto-lhe: você tem deixado o seu corpo contaminar-se? A porta da boca, paladar, palavra. A boca tem duas funções primordiais. Com ela nos alimentamos e sentimos o sabor dos alimentos. E com ela falamos, comunicamos-nos com os outros. O paladar é o que capacita o ser humano, sentindo o sabor dos alimentos e das bebidas. Na superfície da nossa língua existem milhares de papilas gustativas. São elas que captam o gosto dos alimentos e enviam essas informações ao cérebro, que as decodifica e nos dá a sensação do seu sabor. O outro uso da nossa boca é na produção de palavras. Há poder em suas palavras. É uma frase muito conhecida entre os evangélicos, mas sempre que entendemos ou reconhecemos a sua importância. O uso da boca gerando a palavra. A nossa fala é uma semente que poderá gerar frutos, ou então ervas daninhas envenenadas. São sementes para o bem ou para o mal. Por isso, precisamos ter cuidado com as nossas palavras, sabendo como a usamos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, verso 13. Quando a nossa boca abençoa, em nome de Jesus, com certeza a nossa palavra terá um efeito muito grande no mundo espiritual.
Não quero dizer que o nome de Jesus é uma poção mágica ou uma palavra mágica. O que falamos precisa ter o respaldo da palavra de Deus. Precisa ser em nome de Jesus, ou seja, conforme a vontade dele, conforme a vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14. Deus realmente ouve nossas petições. Temos o direito que nos foi dado por Deus de ordenar que maldições sejam quebradas em nossa vida, em nome de Jesus. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas, capítulo 10, verso 19. Sim, temos autoridade para ordenar que espíritos malignos saiam da nossa vida, levando embora todo o mal que tinham trazido, e todas as bênçãos podemos pedir ao Pai, que ele nos atenderá. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. João capítulo 15, verso 16. Nossas palavras, no entanto, também poderão ser sementes malignas, se não forem boas palavras. Não devemos blasfemar, falar mal, ofender pessoas, não devemos amaldiçoar conforme nos alerta as Escrituras. Assim também, a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, com o mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Mas a língua nem o homem o pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Tiago capítulo 3, versos 5, 6 e 8. Só o Espírito Santo pode nos ensinar e até nos calar. E todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Seja sóbrio, leitor, enchendo-se do Espírito Santo. Deixe o Espírito de Deus preparar a sua vida. Nossas palavras devem mostrar que realmente andamos na presença de Deus e que conhecemos a Deus. E os nossos frutos mostrarão quais as sementes que de fato estamos semeando. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, verso 22. Palavras malditas dão direito aos espíritos e tornam-se palavras malditas. E desse modo atraem os demônios para cumprir essas palavras lançadas, que podem atraí-los para a nossa vida. Pois assim nos alerta Salomão. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, verso 21. É preciso renunciar e quebrar as palavras de maldição, tanto as que ouvimos como as que falamos, até mesmo contra aquelas pessoas que intitulamos de inimigo. Bendizei o que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Lucas capítulo 6, verso 28. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana seu coração, a sua religião é vã. Tiago capítulo 1, verso 26. O uso da boca para discernir o sabor. Agora, com respeito ao sabor, que é a outra função da nossa boca, você sabe muito bem. Quando coloca alguma coisa que não tem bom sabor, você põe para fora. Você não engole. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, verso 4. Mas o que você tem feito quando lhe dá um alimento espiritual que não tem um bom sabor? Saiba que há muito alimento. Aquilo que você lê, por exemplo, que pode não ser sadio, é o que o mundo jaz no maligno. Cuidado, até mesmo dentro das igrejas há falsos mestres que ensinam o que não é a sã doutrina. Jesus nos advertiu quanto a isso. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Segundo Samuel, capítulo 1, verso 6. É bem possível que você já tenha engolido muita coisa que não tinha um bom sabor, em vez de pôr para fora e não tomar aquilo. Realmente, a porta da boca opera nos dois sentidos. Dela saem palavras e por ela engolimos alimentos. Nossa vigilância precisa ser nos dois sentidos. Assim, pare agora e responda para si mesmo. Como você tem usado a sua boca?
Vencendo o inimigo. Jesus nunca escondeu nada de ninguém. Sua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Nitidamente, Jesus declarou que seríamos tentados, perseguidos, provados até no fogo. Nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Mas é preciso vencer o inimigo. Para isso, as Escrituras nos dão instruções muito claras. Conhecer a palavra. Jesus não só admoestou, como também viveu tudo isso. Ele é o dono da causa. Ele ensinou. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Lucas capítulo 8, verso 13. Este é um ponto básico para a vitória. Ter raiz na palavra, conhecer as Escrituras. Não foi com a palavra que ele resistiu ao diabo? Vigiar e orar. Outro ponto fundamental para sermos vitoriosos é vigiar e orar. Disse Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, verso 41. Muitos, porém, têm fracassado. Não venceram as tentações, e é difícil alguém reconhecer que falhou. É mais fácil achar desculpas ou culpar os outros. Quando se frustram todas as tentativas de culpar alguém, olham para Deus. Por que o Senhor permitiu que as tentações me cercassem? Falhei, caí, não resisti? Foi isso que aconteceu no Éden. Eva pôs a culpa na serpente, Adão pôs a culpa em Eva, e ainda culpou a Deus, pois disse que a mulher que me destes por companheira, implicando que se Deus não tivesse dado, então nada teria acontecido. Mas as Escrituras dizem: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscências. Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Concupiscências são nossos próprios desejos, que nos levam a desobedecer a palavra de Deus. Por isso, temos que renunciar ao nosso eu, permitindo que Jesus reine em nossa vida. Não ter amor ao dinheiro. Este é outro ponto que as Escrituras nos alertam. O amor ao dinheiro nos leva à ruína e não à vitória. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. O amor ao dinheiro tem levado muitas pessoas a ficarem nas mãos do inimigo, pois desse modo fazem contratos com ele. Por amor ao dinheiro vendem o corpo, a família, os valores, a saúde, a paz e tantas outras coisas. Max Lucado cita num dos seus livros o que os americanos fariam por 10 milhões de dólares. 25% abandonariam sua família, 25% abandonariam a sua igreja, 25% se prostituiriam durante uma semana, 16% desistiriam da cidadania americana, 16% deixariam seu cônjuge e 3% entregariam seus filhos para a adoção. Não só nos Estados Unidos, mas a tentação do dinheiro tem sido a mais forte e sedutora para muitos, tem tragado milhares. Não endureceis os vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Hebreus capítulo 3, verso 8. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Mateus capítulo 6, verso 21. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Não se deixar levar pelo engano e pela mentira do diabo. Dura foi a palavra de Jesus aos judeus. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esta é a obra dos demônios: mentir e enganar. Eles fazem uso de todos os meios, tentando levar os homens para longe da verdade, para longe da palavra de Deus. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João, capítulo 2, verso 22. São os demônios que levam as pessoas a acreditarem em falsos ídolos, e quem neles acreditam, tornam-se como eles.
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Salmo 115, verso 4 a 8. Magos, bruxos, pais de santo e muitos outros líderes espirituais são instrumentos malignos nas mãos de Satanás. A mentira e o engano são laços do inimigo. Muitos caem nesses laços, gerando maldições em sua própria vida, em sua família e em suas gerações. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite sempre atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Não ter medo de mudanças. O medo de mudanças paralisa muitos, sejam elas pequenas ou grandes. O desafio do desconhecido os amedronta. Li em algum lugar sobre o medo de mudar que dizia com respeito aos medrosos: mesmo que haja outro caminho mais rápido para chegar ao destino, os medrosos preferem não se arriscar e decidem ir pelo caminho conhecido, ainda que seja mais longo e se tenha que dar muitas voltas. Jesus nos chama para mudanças diárias que resultarão em vitórias. E assim temos que decidir aceitar ou não os ensinos do Senhor. Muitos cristãos, apenas quando passam por situações difíceis, é que buscam a Deus e lhe pedem ajuda, clamando pelo seu socorro. Outros, por sua conta, decidem como Deus podem tirá-los do sufoco que estejam enfrentando. Busquemos permanentemente em nossa vida a direção de Deus. Nele podemos confiar. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo número 40, verso 4. Porque ele nos quer todo bem. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias capítulo 29, verso 11. Os medrosos dizem não para Deus e tentam ensiná-lo como agir. Estes são aqueles cristãos que negligenciam a ajuda do Deus soberano e permanecem sem expectativa de uma vida melhor. São crentes que estão paralisados por causa do medo. Max Lucado, autor há pouco citado, diz que todos nós precisamos de auxílio. Quando a jornada se torna íngreme, alguns preferem parar de subir. Outros apenas sentam, não abandonam seu destino, mas também não caminham. São aqueles que não mudarão em nada, suas orações não se aprofundarão. Alguns tornam-se até cínicos, desdenham do viajante que os anima a prosseguir e afligem o profeta que os desafia. Aqueles que ficam parados nunca alcançarão os sonhos que o próprio Deus sonhou para eles. Que pena! É o medo que o inimigo aprisiona vidas, impedindo a vitória. Esse é o motivo de existir. Em nossas igrejas, tantos crentes derrotados, incapazes de testemunhar a vida abundante oferecida por Jesus. A você, leitor, digo: saia da paralisia e destrua qualquer possibilidade de legalidade que o inimigo possa ter sobre a sua vida. E seja testemunha viva de todos os grandes feitos de Jesus. Conheça todas as promessas de Deus para você e lute para que todas elas se cumpram. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Rompendo ligações com o inimigo. É necessário identificar as áreas de atuação do adversário em sua vida. Vamos conversar? Responda as seguintes perguntas. Já fez ou participou de algum tipo de ritual? Consultou cartomantes? Tomou passes? Se a resposta for sim a uma das perguntas ou a todas, você precisa renunciar especificamente a esses envolvimentos. Você pode estar preso espiritualmente nesses rituais. Verifique também se há sinal de possessão ou da ação de demônios em sua vida. Analise se ocorrem os seguintes pontos: doenças que os médicos não descobrem a causa, pensamentos ou tentativas de suicídio, audição de vozes, visão de vultos, compulsão a práticas fora da vontade de Deus, vícios dos quais quer libertar-se, desmaios constantes, sentimentos negativos contínuos. Ore fazendo a renúncia de todas as portas em que você tenha aberto ao diabo em sua vida. Oração de renúncia.
Eu renuncio em nome de Jesus aos espíritos que entraram em minha vida por causa de lugares que frequentei. Renuncio aos espíritos de vício, jogo, imoralidade, roubo, violência, medo, angústia, depressão, solidão, suicídio e os espíritos que causam enfermidades físicas, emocionais e psicológicas. E expulso todos eles da minha vida para não mais voltarem. Quebro todo vínculo com os espíritos malignos que entraram em minha vida por causa de comidas e bebidas consagradas a demônios. Renuncio e expulso os demônios que entraram através de baforadas de cigarro, cachimbo ou charuto e por bebidas e incensos. Na autoridade, no nome de Jesus, eu renuncio e expulso todo espírito que entrou pelos meus ouvidos através de músicas satânicas, profanas e de toda música mundana que me contaminou espiritualmente. E desligo em nome de Jesus toda essa contaminação. Renuncio e expulso todo espírito que entrou pelos meus olhos através da pornografia e de filmes e jogos de terror e de violência, e rejeito toda essa contaminação na minha alma, em nome de Jesus, purificando-me com seu sangue. Renuncio toda invocação a espírito maligno, todo pedido que fiz a eles e todo o dinheiro que dei na mão do inimigo ou que dele tenha recebido. E em nome de Jesus, expulso esses demônios da minha vida. Renuncio em nome de Jesus todo o meu envolvimento com as seitas religiosas e com fraternidades ocultistas e esotéricas. Renuncio todo comprometimento, se dei o meu nome, o meu dinheiro, se usei roupas ligadas a ídolos ou entidades, se usei utensílios, colares, capas, chapéus, bonés e quaisquer outros objetos, se fiz marcas em meu corpo e tudo mais que tenha feito. Desligo em minha vida todo o efeito espiritual dessas práticas e expulso todos os demônios que por elas vieram a mim. Renuncio à leitura de livros vinculados à idolatria, espiritismo, bruxaria, maçonaria, magia, encantamentos. Renuncio às rezas, os mantras, os cânticos aos espíritos, às festas folclóricas, pagãs e culturais, tais como Halloween e Carnaval. Renuncio às roupas e fantasias que eu usei e as retiro espiritualmente em nome de Jesus. Renuncio em nome de Jesus todo o ritual que participei. Renuncio todo o significado desses rituais e os desligo da minha vida. Renuncio o nome espiritual que eu recebi. Renuncio e desligo em nome de Jesus o meu sangue desses rituais. E se dei o meu nome, o meu dinheiro, roupas, fotos ou quaisquer outros objetos, em nome de Jesus. Amém. Estou livre de todas essas correntes espirituais que me amarravam.